Só uma pergunta, eu tô no lado familiar ou eu tô no lado que não é familiar? Você tá dos dois, Vai. Do lado do coração Hoje nós vamos falar sobre confusão. empresas que possuem uma família ou famílias que possuem uma empresa, né? Poderia, nesse momento, te contar uma história muito bonita, né? Fala que a gente fez um BP, mas não teve nada disso. Então só tinha um plano, Sobrevivência. que era sobrevivência. Coloca uma vinhetinha aí do João Kleber, da Sônia Abrão. Nossa, Quero por favor. saber é das fofocas. Porque você pode sim sentar numa cadeira e falar, eu sou filho do fulano de tal, mas isso não é sustentável. Como você dá pesos diferentes para as pessoas que você ama igual? Meu pai foi o cara que me demitiu 3 vezes. Pagou o FGTS. Ah, sim, pagou, vai nessa. Que eu acredito no empreendedorismo. Eu vivo e respiro empreendedorismo todos os dias da minha vida. É o que eu amo fazer. Será que essas pessoas também vão querer fazer isso? Se depender de mim, sim. Fala garimpeira, fala garimpeiro. Estamos aqui, eu e o meu sócio, grande amigo, companheiro, compadre, Diego Vilar. Estamos aqui num estúdio novo, lugar, ambiente novo. Gostei. E aí, Diego? Seja bem-vindo. Fala, garimpeiras e garimpeiros. Muito obrigado, Mateusão. Poxa, legal esse estúdio aqui que nós encontramos, hein? Sensacional. E hoje a gente vai vir com um tema polêmico e quente aqui, né, hoje. Exatamente. E, obviamente, sem mais delongas, já vou direto ao ponto, que a gente não gosta de ficar se estendendo muito, não. Hoje nós vamos falar sobre um tema que você conhece muito e eu tenho certeza que poucas pessoas podem contribuir tanto, né? Podem dar essa aula quanto você. Vamos falar sobre empreendedorismo familiar. Vamos falar sobre confusão. Confusão e gritaria, para não falar empresas que possuem uma família ou famílias que possuem uma empresa, né? Qual que é a ordem certa na sua visão? Cara, tem que ser famílias que possuem uma empresa, né? Eu acredito muito que a empresa ela tem que perpetuar, ela tem que ser perene. Então, obviamente que a família ela é muito importante, mas se a família não entender o valor da empresa, realmente não faz sentido. Mas não é fácil, viu, Mateusão? De fato, eu acho que é um grande desafio de qualquer empresa hoje ter ali uma constituição familiar, que ela seja perene e que todas as pessoas entendam a cultura e o equilíbrio que essa empresa precisa seguir. Porque, de fato, a gente mistura, né, muito no começo da empresa, enfim, essa mudança, essa diferença entre família e empresa. Perfeito. Ô, Diegão, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês, talvez quem está nos ouvindo não conheça a sua história, né? Você tem uma empresa familiar, você trabalha numa empresa familiar. Conta um pouquinho sobre essa estrutura, de uma maneira resumida, como ela foi constituída, como que ela foi se desenrolando, que aí a gente vai começar a explorar um pouquinho mais isso daí para quem está nos escutando. Legal, é importante a gente fazer esse contexto e há 18 anos eu comecei a trabalhar numa empresa familiar. Hoje eu tenho 2 partes, né? Então tem uma parte que é familiar e a outra parte que é um outro tipo de governança, né? Com outros sócios. Mas há 18 anos minha família iniciou um negócio, um cartão de desconto. Só uma pergunta, eu tô no lado familiar ou eu tô no lado que não é familiar? Você tá dos dois, Aqui do lado do coração é familiar, mas do outro lado também mais profissional. Mas enfim, a gente começou a empresa 18 anos atrás. E aí nós iniciamos o projeto de construção do cartão de desconto, cartão de todos, onde a gente iniciou com a família. Meus pais montaram a primeira empresa, eu vi que o modelo era um modelo muito vencedor, que tinha muita oportunidade, e comecei a construir também um braço desse negócio com outros sócios. Então hoje, algumas constituições societárias eu tenho com a minha família e outras constituições societárias fora da família, né? Então hoje a gente vai explorar um pouquinho da constituição societária familiar. Como que a gente fez, né? Inicialmente foram os meus pais que iniciaram o negócio, a gente trabalhava ali, nós somos 4 irmãos, nós trabalhávamos todos juntos, e aí depois, quando o negócio foi crescendo, a gente foi redistribuindo as tarefas dentro da empresa. Mas nesse período também tiveram saídas, tiveram pessoas dentro da família que não quiseram mais trabalhar, mas hoje todo mundo trabalha junto. A gente vai explorar um pouquinho isso daqui a pouco. Perfeito. Ô Diego, deixa eu te fazer uma pergunta. Geralmente, né, quando nas nossas empresas a gente sempre gosta de ter um ritual, um hábito de quando vai ser constituída uma nova sociedade, a gente alinhar, né, futuro, papéis e responsabilidades. E eu imagino que numa família, muitas vezes não existe essa possibilidade ou as coisas vão acontecendo de uma maneira muito orgânica, né? Lá no início, vocês tinham
essa definição de papéis e responsabilidades claras, essa visão de futuro. Acho que os valores talvez nem sejam o maior problema, porque uma família é constituída muitas vezes por valores parecidos e talvez ao longo do tempo mude um pouco. Mas conta para mim como que vocês constituíram os papéis e responsabilidades, quem ia trabalhar, quem ia fazer o quê, e onde vocês gostariam de chegar, como as coisas foram acontecendo nesse sentido. Mateusão, eu acho que nem no futuro, nem lá atrás, nem no presente ainda está 100% estruturado dessa forma. E é difícil você ver uma família que tem isso bem estruturado, porque a estrutura familiar organizacional é diferente da estrutura organizacional. Quando você fala de uma corporação, quando você fala de um mundo corporativo onde só a razão tá ali no modelo, né, é diferente. Ali, quando você monta uma empresa familiar, você tem a razão e tem a emoção. Então, os papéis eles se confundem. Obviamente que com o tempo a gente vai profissionalizando, a gente vai entendendo as características de cada um, o que cada um faz de melhor, e aí a gente vai construindo esses papéis e seguindo os processos. Mas, óbvio que a gente evoluiu muito como família, como empresa, tá? Mas ainda tem muitos processos que devem ser melhorados. Mas respondendo de forma objetiva, não. Lá atrás a gente não tinha isso, a gente só queria que o negócio desse certo, então a gente trabalhava em prol disso. Mas tem um lado também muito importante, que hoje qualquer empresa ela precisa construir uma cultura forte, né? E os valores têm que estar muito alinhados. Então você vê hoje, em vários momentos, as empresas tendo problemas societários pelos valores, pela cultura da empresa que não está bem alinhada. Em uma empresa familiar, isso é um ponto forte. É uma força da empresa familiar. Porque normalmente você tem ali o founder, o mentor, que é ou o pai ou a mãe, e ele consegue direcionar de uma maneira muito mais clara, muito mais rápida os movimentos societários, movimentos corporativos. Legal. Então, esse é um ponto positivo. Legal. Cultura, dá para chamar que a cultura do patriarcado ou do matriarcado, muitas vezes? Basicamente isso. Ela se mistura muito com os valores que a gente teve na família mesmo, né? Na constituição familiar, na construção ali durante a vida. Então, é um ponto que a gente pode falar que é uma cultura patriarcal, sim. Legal. Eu tenho uma outra dúvida que é assim, muitas vezes a gente olha pro negócio ou pro mercado e mira algo lá na frente, faz uma projeção, né? Desenha ali um planejamento de onde chegar com aquilo ali. Se esse mercado está crescendo, se esse business está inserido nesse mercado que cresce, se isso aqui realmente que a gente está desenhando acontecer e for um sucesso, o que nós vamos fazer? Se isso for um fracasso, o que nós vamos fazer? Como acontece isso numa empresa familiar? Como vocês desenharam o futuro? Eu já conheço, eu sei que vocês hoje estão bem mais maduros, mas como lá atrás vocês fizeram para poder imaginar, né, ou cogitar o que aconteceria dando certo o negócio e como as coisas foram se desdobrando? Cara, eu poderia, nesse momento, te contar uma história muito bonita, né? Fala que a gente fez um BP, que nós fizemos um planejamento estratégico para a construção familiar e para a construção da empresa, mas não teve nada disso. Na verdade, era uma vontade de dar certo. E aí, eu lembro que a única coisa que nós tomamos como precaução foi manter um imóvel que a gente tinha, que era da família, em Belo Horizonte. E meu pai virou e falou, cara, eu quero mudar de vida e eu quero construir um negócio e esse é o momento da gente arriscar. Então vocês topam mudar de Belo Horizonte para São Paulo e começar um negócio do zero? E aí a gente falou, cara, topamos. Então nós viemos todos para São Paulo para montar um negócio, mas estratégia não tinha. Se o dinheiro acabasse, o negócio não tivesse dado certo, a gente teria que voltar para Belo Horizonte. Essa eu acho que era a grande estratégia nossa. Então só tinha um plano. Sobrevivência. Que era sobrevivência. Para dar certo, a gente tinha que fazer o plano A dar certo. Senão o plano B era voltar, enfim, voltar para a vida que a gente já tinha em Belo Horizonte. E aí, eu acho que uma das grandes sacadas que meu pai teve foi também manter o negócio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, como que é essa estrutura financeira, porque se você quer empreender, você tem que se preparar para isso. Mas isso deu para a gente uma tranquilidade, até um ponto, para fazer um bom trabalho aqui, né? Então, sabe aquele negócio da medida certa, de você ter que acelerar, mas também não precisar desesperar para acelerar, que se as coisas não derem certo, você tem para onde voltar. Mas planejamento, a gente não fez nenhum. Foi inicialmente, obviamente que hoje é completamente diferente. Dentro da empresa, hoje a gente faz um planejamento estratégico, hoje nós já temos um business partners, né? Nós temos, na verdade, parceiros de negócio, a gente já tem um BP, que é onde a gente consegue colocar onde a gente quer chegar, os valores que a gente tem, o que a gente vai ter de gasto, mas inicialmente não teve nada disso. Foi na raça mesmo e na vontade de dar certo. Legal. E aí, eu tenho também curiosidade que é assim, né? Isso é lá no ponto 0, né? Aí você tem o ponto 1, ponto 2 ali, que é, cara, legal,
um negócio deu certo. De onde veio a fome, a sede de crescer e como que as coisas foram crescendo, assim, né? Quem foi puxando, como que foi sendo puxado internamente o assunto? Cara, legal, rompemos nesse primeiro momento, agora vamos para o segundo passo? Tá, legal. Isso me faz lembrar muito da sucessão, então eu vou te responder isso já trazendo um ponto que é uma dor em empresas familiares, que é a sucessão do negócio. E eu passei por uma sucessão tem pouco tempo, né? Tem 3 anos que meu pai faleceu e a gente fez essa primeira sucessão. A minha segunda mãe, ela ainda está no business, mas a gente já fez essa sucessão junto com ela e os filhos, os meus irmãos. Cara, assim, eu acho que a empresa ela vai te mostrando algumas informações, ela vai te dando alguns frutos daquela árvore que você plantou, né? E aí você começa a entender se é o momento de você dar o segundo passo ou não. No nosso caso específico, a gente sabia que a gente tinha que deixar a empresa mais estruturada primeiro e deixar aquela empresa saudável. É o famoso, primeiro você chega no break-even, né? E depois você vê o que você vai fazer a partir dali. Então, quando nós break-vamos a empresa, a gente começou a gerar caixa. Então, nós entendemos que, nós já break-vamos, continuamos crescendo. E aí, uma das coisas que a gente... Eu falei muito sobre o valor, que muitas vezes ele conversa com o valor empresarial, né? Meu pai sempre ensinou pra gente a guardar dinheiro. Dinheiro é rei. Dividendo, né? Então? Dividendo não foi uma coisa que eu vi nos primeiros 15 anos aí de vida, mas ele sempre mostrou que empresa forte, né, CNPJ forte e CPF fraco. Mas CNPJ forte quer dizer CPF forte também. O contrário nem sempre é verdadeiro. CPF forte e CNPJ fraco é um problema na organização. Então a gente geriu a empresa muito bem, nós construímos um caixa e aí começaram a aparecer as oportunidades. Então quando você tem um negócio e você tem o dinheiro em caixa, é só questão de tempo para a oportunidade vir. E foi isso que aconteceu. Então a gente começou a alocar os recursos necessários para montar a segunda unidade. E aí, nessa segunda unidade, já vem uma questão completamente diferente, porque no primeiro momento era a família inteira trabalhando em um lugar só. Quando você tem uma segunda unidade, você tem que reestruturar já. É o primeiro movimento de reestruturação familiar. Quem que vai para aquela unidade? Como que a gente vai gerir um negócio? Nem sempre 100% ali. Porque dentro, aqui tá confortável, mas na nova tá desconfortável, né? É tudo novo. Justamente. Aí você precisa começar a falar sobre processo, você precisa falar sobre gestão de pessoas. E todos os assuntos que você traz para a mesa familiar, ele também é novo para aquelas pessoas. Porque normalmente dentro de uma estrutura organizacional, quando você vai ou empreender ou quando você está trabalhando em alguma corporação, você tem, como alguma companhia, você já tem alguns processos estruturados, né? Na empresa, não. Na empresa, as pessoas, elas normalmente estão amadurecendo junto. Então, o Diego de 18 anos atrás, os irmãos de 18 anos atrás, os pais de 18 anos atrás eram imaturos nesse ponto. E a gente tem que entender o processo junto para fazer a evolução. E aí, trazendo um pouco isso para a sucessão, foi muito isso que eu vivi há 3 anos. Que é, né, como a gente faz uma sucessão familiar, como a gente constrói uma sucessão familiar quando acontece o falecimento do founder ou de alguns dos sócios. E aí, Matheus, tem uma diferença muito grande entre herança e sucessão. E muitas vezes os pais, os founders, os fundadores ali das empresas familiares, eles não preparam os filhos para esse momento. Que se a empresa for perene, isso vai acontecer em qualquer uma dessas empresas, né? Então, quando você está nesse momento de sucessão, se você tem herdeiros ali, eles não vão conseguir fazer a sucessão de uma forma tranquila, né? De uma forma leve, sem trazer um impacto para essa organização. Agora, quando você de fato consegue criar sucessores, você consegue fazer uma transferência muito mais leve. E a sucessão ela começa bem antes. Quanto mais cedo você começar uma sucessão numa empresa familiar, melhor é. E a gente vai explorar um pouquinho sobre isso aqui também. Sim, tem uma estatística que eu li, se eu não me engano, na Exame ou na VCCA, que é assim, acho que é 90% das empresas brasileiras não sobrevivem à terceira geração da sucessão familiar. Então, meu avô fundou uma empresa, da primeira para a segunda geração, que é do meu avô para o meu pai, ela já sofre um baque, e aí quando vai passar do meu pai para mim, 90% das empresas já não conseguem resistir a essa sucessão, muito provavelmente porque envolvem muitas pessoas, né? E é um pouquinho do que você falou sobre sucessão e herança. Eu queria explorar um pouco mais esse tema. Como você enxerga
que você vê que vocês já estavam mais maduros e preparados, né? Quando o seu pai faleceu, vocês já sabiam o que vocês iam fazer do ponto de vista sucessório, a empresa sofreu do ponto de vista de processo, ela já estava madura para resistir a esse momento, passar por esse momento difícil? Legal. Cara, na verdade, eu acho que preparado, de forma técnica, sim, a gente já estava preparado, mas tem uma questão muito maior do que essa parte técnica, né? E aí, quando eu falo parte técnica, eu não estou falando sobre o fato do falecimento, porque a sucessão ela pode acontecer também de uma outra maneira, né? Quando o founder vira, o pai, o patriarca vira e fala, olha, eu não quero mais, enfim, está na hora de eu sair da operação. Cansei. E aí, tecnicamente, o filho que está preparado, os filhos já estão preparados ali na sucessão, vai ser uma sucessão tranquila. Mas no caso específico nosso, tem uma sucessão emocional, uma preparação emocional para essa sucessão, né? Então, assim, isso eu lembro que pegou bastante, porque nesse momento eu estava morando em outro estado já, eu estava construindo a minha vida pessoal no Rio de Janeiro, enfim, tenho os meus negócios também no Rio, e aí eu olho para essa situação e falo, cara, existe um buraco gigante dentro dessa organização. E eu posso ser bom o que for tecnicamente, mas eu preciso voltar para esse local, onde está a sede da organização, e reestruturar, porque agora é um novo modelo. Então, toda vez que existe uma transferência de poder, seja ela compulsória ou não, você precisa reestruturar, porque as pessoas elas ficam perdidas. Para quem que eu vou responder? Então, a questão emocional, até para absorver esses impactos e, de fato, ajustar as pontas, né, da vela, é importante que você entenda isso. E o que eu vejo muito quando a gente fala de sucessão, essa questão da inteligência emocional. Muitas vezes os filhos, eles estão preparados tecnicamente, mas eles não estão preparados emocionalmente. E para mim, estar preparado emocionalmente é tão ou mais importante do que estar preparado tecnicamente. Então, na nossa experiência, né, foi isso que aconteceu. Eu lembro que eu cheguei na empresa e aí no terceiro dia, segundo dia, eu falei, cara, eu preciso voltar para dentro da empresa. E aí eu já voltei, eu olhei para aquilo lá e falei, cara, aqui tecnicamente eu não preciso resolver muita coisa. Não tem Harvard que vai ajudar, né? Eu falei, tecnicamente eu não preciso resolver muita coisa. O que eu preciso ser aqui é suporte para essas pessoas, né? E também elas se tornaram alicerces para mim naquele momento. Então as pessoas precisam de uma referência de um líder. E aí se você não for o líder, alguém vai ser. Então, basicamente isso que aconteceu. E eu acredito muito que se você está preparado para essa sucessão, cara, você tem que estar preparado emocionalmente para conseguir suportar também. Entendeu? Perfeito. Aí eu queria explorar um pouquinho mais também esse momento, desculpa, e perguntar para você sobre... eu vou entrar um pouquinho no assunto de governança, para até explorar alguns outros temas como o holding familiar e tudo mais. Você falou que vocês estavam prontos tecnicamente, né? Então, assim, cara, não tinha muito o que fazer tecnicamente, a empresa já estava amadurecida, já existiam processos, pessoas, sistemas de informação, tudo isso estava muito claro, desenhado dentro da organização. Obviamente existia só um gap, um buraco ali de liderança que acabou ficando, né, pela falta de uma pessoa da família ali, que era uma pessoa também, né, dentro da empresa que compunha um papel importante. Quando vocês decidiram começar a explorar a governança, e o que você enxerga de diferença da governança antes e depois desse momento de ter essa perda aí da sua família? Tá. Legal, eu vou voltar então, antes de te responder essa pergunta, e eu vou conectar com a questão do capital político, né? Perfeito. Então, quando a gente fala sobre governança depois de uma perda, enfim, numa sucessão, a gente tem que entender também como que a gente constrói o capital político dentro de uma empresa familiar. Então, quando você começa a trabalhar numa empresa familiar, normalmente é uma empresa que já tem ali 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou você começou a trabalhar com seus pais, mas seus pais sempre vão ser seus pais. Então, no final do dia, o pensamento ali inicial de uma empresa familiar dos pais ele sabe, mas ele não sabe tanto o suficiente para direcionar essa empresa, né? E aí, uma das coisas que eu vejo tanto em empresas familiares quanto no mundo corporativo no geral muitas vezes a gente quer chegar mudando tudo. E esse é o maior erro que nós temos como profissionais, né? Quando você senta numa cadeira,
Acho que a coisa mais importante é você aprender naquela cadeira. Primeiro, como a organização funciona. Segundo, as pessoas que estão naquela organização. Terceiro, os movimentos que você precisa fazer. Mas mais importante do movimento que você precisa fazer é o como você vai fazer esses movimentos, né? Eu lembro, e a gente vai explorar um pouquinho isso aqui também, a sua ida para uma empresa onde ela já tinha um market share gigante e era uma questão muito mais política do que, de fato, uma questão de meritocracia. Uma das conversas que nós já tivemos, você me falou isso, Diego, eu demorei 2 anos para aprender como eu iria me movimentar dentro daquela empresa, né? A empresa familiar também tem isso. Não é tão claro porque acaba comunicando ali com o pai e com a mãe. Mas, de fato, você tem que conquistar o capital político dentro da empresa. E como que você conquista esse capital político? Para quem não sabe o que é capital político, é quando você começa a ser ouvido dentro da organização e as suas sugestões e as tomadas de decisões que você tem começam a impactar diretamente e as pessoas entendem de forma clara e objetiva o que você está querendo dizer e o que você está querendo fazer, tá? Mas para isso, você tem que construir resultados. Então, eu vejo, e aí tem vários amigos que também têm empresas familiares, que muitas vezes quando eles sentam na cadeira, eles vêm com vários conhecimentos técnicos de faculdade, de cursos de gestão, enfim, de vários outros lugares que eles estudaram, mas eles não têm a experiência que o fundador, que a família que está ali no dia a dia, na lida, tem. E aí começa o conflito entre a teoria e a prática. E aí, uma das coisas que eu aprendi nesse processo é que você, para construir o capital político, você não precisa fazer grandes movimentos. Você deve começar com pequenos movimentos. E os movimentos, se possíveis, pequenos movimentos com resultados que sejam impactantes para a organização. Então, quando você consegue identificar uma dor que não precisa de tanto investimento e que, se você resolver, você vai ser visto, esse é o momento de você, essa é a hora de você agir. Então, pequenos movimentos e vai construindo capital político. E aí o exemplo arrasta, né, Matheusão? Então, eu acho que todos os empresários que têm filhos, e aí eu não estou nesse lugar ainda, mas acredito que quando eu tiver meus filhos também, eu quero que eles entendam do modelo de negócio, entendam tudo que eu estou fazendo. E para isso, você precisa sentar em todas as cadeiras. Então, eu estava essa semana conversando com uma grande amiga que está fazendo essa transição empresarial para uma empresa familiar, e ela virou para mim e falou: Diego, eu quero assumir a empresa do meu pai e eu vou sentar primeiro lá na recepção, eu vou entender como ele vende esse produto, depois eu vou sentar com a finanças, vou entender como ela faz a parte financeira, depois eu vou para o gestor e vou começar a entender como ele trabalha essa gestão de pessoas, como ele trabalha a gestão de recursos, para depois eu sentar numa cadeira, e aí eu estou falando de forma resumida, que tem vários outros cargos, né, dentro de uma empresa, Sim. mas para depois de um ano e pouco, eu sentar na cadeira e entender quais são os movimentos que eu preciso fazer. Então, o que ela está dizendo, e aí eu conectando com sua pergunta, o capital político, ele é construído, né? Porque você pode sim sentar numa cadeira e falar: eu sou filho do fulano de tal, mas isso não é sustentável. Se você quer realmente construir uma empresa que ela perdure essas gerações, tem que ser um capital político pelo exemplo e não pela cadeira, né? E aí, entrando um pouco nessa questão das gerações, nessa questão que você me perguntou, cara, eu acho que assim, a geração, a gente passa pela geração, a gente passa por essa sucessão, tá? De uma forma, desde que tenha alinhado ali a cultura e os valores, de uma forma muito natural. Então, no momento que isso aconteceu e no momento que eu, de fato, entendi que eu precisava atuar, eu já estava naquela cadeira. Eu lembro que uma das últimas conversas que meu pai teve comigo foi: eu sei que eu posso ir embora tranquilo, que eu sei que você está pronto para assumir todas as empresas. Então, acho que isso, na verdade, é mais que natural, desde que você tenha construído isso durante o período. Perfeito. Fala um pouquinho sobre, ainda dentro de governança, só para a gente poder matar esse assunto e eu passar para o próximo. Fala um pouquinho sobre holding familiar, ô Diego. Assim, dentro da governança, qual que é o momento que você entendeu que vocês precisavam, né, se tornar uma holding? Ou como que você vê essa situação? A holding é para todo mundo? Fala um pouquinho, explora um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, eu comecei a falar de um assunto, acabei me conectando com a holding que você tinha perguntado, né? Não, você falou sobre governança, você falou sobre o capital político. Eu entendi que para a governança é importante. Não adianta ter um processo, não adianta você ser, né, ter tudo bem desenhado, se, né, as pessoas não estiverem nos lugares certos, não estiverem fazendo as coisas certas. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Legal. Bom, cara, holding é
é importante, uma das coisas da hold é sobre sucessão. Não tem como a gente falar sobre hold e não pensar numa sucessão. O que acontece hoje? Quando você monta uma empresa e aí você começa a adquirir ativos na empresa, enfim, maquinário, o patrimônio, o imóvel que você vai construir, ou uma usina, Investir CAPEX. ou, enfim, todo o CAPEX que você está fazendo, normalmente você começa ali com o CNPJ, né, e começa a fazer a aquisição patrimonial pelo seu CPF. A maioria das empresas começa assim, né? Distribui E aí, dividendos e o sócio. e o sócio vai fazendo a aquisição do patrimônio, tanto pessoal quanto da companhia, né? E aí chega um momento da sucessão que, quando esse sócio falta, tá? E ele falece, a família fica com uma bomba na mão, que é a transferência desse patrimônio para os sucessores, né? No caso, os herdeiros nesse quesito. E aí você tem um problema, que é o ITCMD. Então, existem modelos, para quem não sabe o que é ITCMD, é um imposto que você paga, tá? Um percentual do patrimônio, beleza? Para o governo sobre o inventário, né? Então, você tem ali um imóvel de 1 milhão, você vai pagar um percentual, depende do estado, mas você vai pagar um percentual para poder só transferir para o seu nome aquele valor. Então, o que acontece muitas vezes? Primeiro, eu já vi casos de famílias que não tem como fazer o inventário porque você precisa pagar antecipado. E aí fica com aquele valor ali travado, não gera liquidez. E isso muitas vezes pode quebrar uma empresa, tá? Segundo ponto da holding é que, na transferência tanto do patrimônio quanto das cotas societárias, se você constrói uma holding e a família toda está dentro da holding, quando isso acontece, a sucessão ela é mais natural, porque você tem transferências de cotas. Então você sai dessa figura do ITCMD. Então você além de ser mais inteligente, tá? É uma forma de você construir uma transição mais leve, né, num momento muito difícil. Eu lembro, Matheus, que quando o meu pai faleceu, um grande amigo meu, ele se preocupou em chegar para mim e falar: cara, olha, eu sei que seu pai faleceu, mas você tem que fazer os movimentos rápidos. Se você demorar para fazer os movimentos, você vai ficar com o dinheiro bloqueado, isso, aquilo. E foi muito importante naquele momento. Então, assim, é a forma mais inteligente de trabalhar, tá? Tem outros benefícios da holding familiar. Então, quando você constrói uma holding ali, o empresário, ele tem um impacto jurídico, ele tem vários riscos do negócio, né? Ser empreendedor é tomar e assumir risco todos os dias, e a gente sabe muito bem disso. Então, quando você tem uma holding, você também tem uma blindagem aí patrimonial, enfim, de vários outros fatores que ajudam dentro dessa construção. Então, se você tem uma empresa familiar, ou você deixa isso muito bem estruturado, já construído, tá? E uma das formas é essa, pode ser por testamento e tudo mais, mas eu acredito que a forma mais inteligente hoje para a questão tributária e sucessória é uma holding, com todo mundo dentro da holding, para fazer as transferências de forma natural. Legal. Ainda sobre a holding, você não tem filhos ainda, mas você tem sobrinhas. Dentro da estrutura de governança, existe já os processos de como aconteceria uma sucessão para essa terceira geração? Cara, não. Assim, da minha parte, não. Acredito que da minha irmã, né? Tem 2 filhas, 2 lindas, queridas. Acredito que não também, Matheusão. Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente, assim, sabe? Obviamente que eu quero que seja perene, né? Claro. Mas eu acho também que tem um outro lado, que é como você quer construir essa transição. Então, em vários momentos eu já me perguntei se a sucessão ela tem que seguir, ou se as pessoas devem tomar as suas próprias decisões, né? Cara, a resposta é clara, elas têm que tomar as suas próprias decisões. Obviamente que eu acredito no empreendedorismo. Eu vivo e respiro empreendedorismo todos os dias da minha vida, é o que eu amo fazer, mas o que eu amo fazer. E aí tem uma coisa muito legal, que será que essas pessoas também vão querer fazer isso? Se depender de mim, sim. As pessoas que estão vindo, eu quero que elas construam, eu quero mostrar para elas que através do empreendedorismo você impacta a vida das pessoas, eu quero mostrar para elas que é uma forma de você construir um propósito, construir um legado, é uma forma que, apesar da gente assumir muito risco, é uma forma de construir a liberdade de tempo, a liberdade financeira, a liberdade geográfica. Mas isso também vai do que também as outras pessoas querem. Então, eu particularmente tenho uma visão um pouco diferente quanto a isso. Eu acho que elas têm que amadurecer um pouco mais. Para os meus filhos vai ser assim, a partir do momento que eles tomarem consciência e eu entender que eles querem estar no jogo, aí sim é o momento de você começar a construção
a construção de sucessão, né? Porque a sucessão ela vai começar com 12, 13, 14 anos para 30, 40 anos para frente, 20 anos, enfim. Eles contribuírem com o crescimento da empresa também. Sim, legal. Eu vou até pedir agora, coloca uma vinhetinha aí do João Kleber, da Sônia Abrão, que eu quero agora. Tá muito técnico esse episódio. Você quer saber Eu quero saber das fofocas. Boa. Cara, me conta um pouquinho mais sobre... Óbvio, né, cara? Assim, família briga, família... Cara, essa é a melhor parte da família, né? E você sabe é um barraco. Você sabe de todas, né? Agora Não, eu não sei de todas, sei de algumas, mas eu quero saber. E eu acho que a galera vai gostar de saber também. Se eu amo, né? Fala um pouquinho sobre conflitos, ô Diego. Eu acho que conta, assim, né? Conflitos que você lembra que aconteceram no início e que foram talvez até importantes, né? Para o negócio e para as pessoas que estavam envolvidas nesses conflitos. Depois, né? No meio da jornada. E conta 3 histórias aí pra gente, uma do início, uma do meio e uma mais recente, assim, pra gente poder entender que tipo de conflito pode acontecer, né? Numa empresa familiar. Legal. Bom, vamos lá. Tem vários. Escolhe os melhores, os mais quentes. Vamos lá. O primeiro, cara, que eu lembro foi que quando a gente foi para Campinas, né, que foi a primeira empresa, nós construímos a empresa e como qualquer empresa, tem um tempo para ela amadurecer. Ela não amadurece com 6 meses, com 8 meses. Para você tirar dividendos de uma empresa, leva anos. Então, até você ter o break-even, depois ter o payback do negócio, nós estamos falando de 3, 4 anos para frente, né? E aí, nesse momento, a gente construiu, todo mundo... eu tinha uma irmã que era muito mais nova, mas nós 3 trabalhamos ali inicialmente. Eu, o Brenner e a Lara. O Brenner estava fazendo faculdade já, mas no período ali de folga ele nos ajudava. A Lara trabalhava com a gente também, meus pais. E aí, chegou um momento que a Lara virou e falou assim, putz, cara, tá legal e tal, mas eu quero começar a construir ali a minha vida, enfim. E aí ela tomou um outro rumo na vida de carreira mesmo. Foi trabalhar fora da empresa familiar. E que eu acho importante, depois a gente vai falar um pouquinho, podemos abordar isso também, porque eu acho que é importante que você tenha uma experiência fora antes de você entrar dentro da empresa. Eu acho que os filhos que fazem isso vêm com uma carga muito boa e ajuda na construção, sabe? Porque já tem o grau comparativo. Aí, dica interessante. Se você tem a experiência, você já entra numa empresa familiar com um ponto na frente, com um ponto a mais. Justamente. E aí, eu, desde o primeiro momento, eu olhei para o negócio e falei, cara, aqui tem uma oportunidade grande. É questão de tempo. Eu sou novo e eu quero olhar para isso de uma outra maneira. Então, vou construir, vou aprender o máximo que eu conseguir aqui, porque é onde eu quero crescer. E aí, o tempo foi passando. Eu lembro que ela formou na carreira que ela escolheu e tudo, e ela ficou um lapso ali, eu acho que de 3 anos fora, sabe? E aí, depois ela voltou a trabalhar com a gente, né? E aí, essa é uma das coisas que parece que é muito natural, mas dentro de uma empresa que não é familiar, é difícil isso acontecer, né? Não é simplesmente ser, eu quero voltar e tal. Então, eu acho que quando a empresa ela começa, ela acaba exigindo também que as pessoas venham e tomem os lugares, né? Mas esse foi o primeiro momento que eu olhei e falei assim, mas calma aí. Eu tô aqui tem 3 anos. O tempo tá passando. O tempo tá passando. Chegou, vai sentar na janelinha. Justamente. E assim, eu tô dando esse exemplo, mas que acontece também até em outros momentos. Aconteceu ao contrário também. Talvez você tenha uma pessoa da família que está numa posição dentro da cadeira ali mais confortável inicialmente, enquanto você está lidando com meta, lidando com venda, lidando com isso, e depois você olha e fala, mas calma aí, por que a gente tem o mesmo peso? E esse é um dos maiores conflitos dentro da empresa familiar, que é como você dá pesos diferentes para as pessoas que você ama igual, né? A sabedoria do founder, aí, do patriarcal, do pai e da mãe, para fazer essa mudança é muito importante. Porque se você coloca todo mundo com o mesmo peso, você acaba fazendo ninguém evoluir. Então, acaba que ninguém evolui porque, poxa, se eu não preciso gerar esforço aqui, por que eu vou evoluir? Né? Se a gente tem o mesmo peso. E aí você acaba criando um modelo que eu não acredito, que é quase um todo modelo... mundo filho, mas um dos filhos tem uma meta gigantesca e o outro, né? Isso. Não tem tanta responsabilidade. Quase um modelo socialista, que eu não acredito. Então, assim, esse foi uma das histórias. Tem uma história também bem interessante, e aí
eu não vou falar nomes, mas entre os 4, dois tinham um dividendo de uma empresa já, e duas não tinham dividendos da empresa. E aí chegou um momento que a gente viu que aquilo ali era um conflito, porque tinha uma diferença muito grande. E aí a gente olhou e falou, cara, não, se continuar dessa forma, desse modelo aqui, em algum momento isso vai ser um problema. E aí essas duas pessoas resolveram devolver mesmo o valor para a família e falar, cara, vamos fazer de uma forma diferente. E aí na outra constituição societária entraram os 4 filhos e aí a gente teve sócios igualitários. Mas até chegar nesse momento a gente teve estresse, até para entender esses sentimentos, né? Poxa, será que eu estou sendo prejudicado? Tá tudo bem? Será que aquela pessoa está sendo prejudicada? E aí eu acho que o grande segredo da empresa familiar é você conseguir ter a medida do amor e ter a medida da razão, né? Eu não vou falar com você que é só amor, porque empresa familiar que só ama também não evolui. Empresa familiar que só tem razão também não é perene. Então é você ter uma medida, um valor bem dosado dessas duas coisas. Olha que legal, essa história me fez lembrar de um episódio, não tem nada a ver com a empresa familiar, mas como as coisas são constituídas dentro da família, né? Eu lembro que meu pai tinha um Opala antigo, e eu tenho 2 irmãos, e a gente brigava, e, né, 3 filhos, e a gente brigava para andar na janela. Só que só tinha 2 janelas dentro do carro, e alguém tinha que andar no meio. E aí existia, né, uma regra velada dentro da minha família, que era assim, o caçula, o mais novo, anda no meio. Só que eu fui crescendo, e eu não queria mais andar no meio, eu queria andar na janela. E aquilo começou a virar um incômodo para mim, e eu levantei a mão e falei, cara, eu não quero mais andar no meio, eu quero também andar na janela. Até que, para solucionar, meu pai, né, que era o patriarca lá, junto com a minha mãe, matriarca, os 2 decidiram que a gente ia revezar. Cada viagem, então, sei lá, hoje a gente vai no supermercado. Então vai eu na janela, e aí na volta eu já volto no meio e volta outro na janela, e aí assim a gente promovia o revezamento. Então viagens longas, né? Na ida, alguém ia no meio, na volta, esse alguém que foi no meio voltava na janela, isso para não ter briga. É mais ou menos parecido, né? É mais ou menos parecido. Cara, eu tenho uma história muito boa com meu pai. Meu pai foi o cara que me demitiu 3 vezes. E é engraçado porque... Pagou o FGTS? Ah, sim, pagou. Vai nessa. Nem o salário mínimo eu ganhava com ele. Mas é engraçado porque eu intitulo meu pai como meu maior herói e meu maior vilão. E dentro da minha carreira construída, enfim, né, minha vida profissional, ele teve um papel muito importante, porque os pais normalmente sabem os filhos que têm, sabem como lidar com os filhos e os desafios que ele precisa colocar para o filho. Então, vou contar uma história, quando eu estava com 17 anos para 18, eu assumi, a empresa dos meus pais não estava indo bem, e aí eu pedi para assumir a parte comercial. Aí meu pai olhou para mim e falou assim, cara, na boa, eu já tentei, sua mãe também, o negócio tá difícil, tal, vender não é fácil. E você não tem experiência nenhuma. Eu até contei isso num podcast anterior nosso, que eu já tinha vendido de porta em porta, bombom, né, na escola. Bombom na escola. Mas eu nunca tinha vendido de porta em porta. E eu falei, pô pai, beleza, mas deixa eu contratar aí 10 pessoas, cara, deixa eu ir pra rua, eu tô cheio de vontade, aquela vontade toda, né? E ele falou, cara, não, você não tem a capacidade técnica para fazer isso, e realmente eu não tinha capacidade técnica. Se ele tivesse deixado eu contratar 10 pessoas, é bem provável que eu tinha acabado com o dinheiro e o negócio tinha arruinado. E aí eu sou um cara muito teimoso, eu falei, você não quer deixar eu ir? Não, então eu vou sozinho, já que você não quer deixar eu contratar, eu vou sozinho. E eu comecei a bater ali de porta em porta, tinha ali 3, 4 vendedores na empresa, da parte comercial, comecei a bater de porta em porta. Mateusão, demorei 4, 5 dias, salvo engano, para vender meu primeiro contrato, cara. Eu batia de porta em porta e ficava rezando para a pessoa não sair, porque eu não tinha condições técnicas, habilidade para vender. E aí, se a gente fosse colocar isso num gráfico, seria basicamente assim, o tamanho do desafio que você tem e a competência que você tem, né? Normalmente você olha e fala, poxa, o desafio é muito grande, então eu tenho que adquirir a competência para eu poder chegar no objetivo que eu quero. E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a adquirir a competência e desenvolver essa competência em mim para eu começar a vender. Enfim, comecei a vender. Não fui um bom vendedor. O primeiro mês eu não fui o melhor vendedor, o segundo mês eu não fui o melhor vendedor, e eu sempre falava com meu pai, deixa eu contratar. E aí no terceiro mês que ele viu que eu não ia desistir, e ele viu que o meu capital político começou a fazer sentido junto com os outros vendedores da empresa,
ele virou e falou assim, olha, 10 você não pode contratar não, mas eu deixo você contratar mais 2. E no outro mês, ele foi na rua, viu como eu trabalhava, e 10, mas pode contratar mais 2. Enfim, essa história perdurou por mais de um ano e meio, a gente vendeu pra caramba, na época eu fui recorde de vendas dentro da empresa, fiz 945 contratos no mês, eu não, né? Minha equipe fez 945 contratos no mês, e aí meu pai, ele me exigia algumas coisas que nenhum outro líder que eu tive até então exigia. Isso, naquele momento, eu não entendia. Então eu falava, cara, por que esse cara está me exigindo dessa forma? E eu não estou falando sobre hard skills, eu estou falando sobre soft skills mesmo, sobre essa inteligência emocional que a gente falou um pouquinho anteriormente aqui, em relação a ter o impacto e saber segurar essas pressões. Então ele me testava, ele ia construindo essa inteligência emocional em mim, porque ele sabia o que eu precisava, qual era a minha defasagem, né? E aí teve um episódio que, teve um dia que a gente teve uma ideia diferente na empresa, a gente teve um conflito de ideias, e ele virou e falou, cara, eu não preciso de você. Pode pegar suas coisas e ir embora. E eu fui embora. Fui pé da vida, fui embora. Aí cheguei em casa e falei assim, cara, mas eu demorei tanto para construir essa equipe e eu não posso sair dessa equipe dessa forma. Mas o meu compromisso já não era mais com meu pai. O meu compromisso era com o meu time. E aí eu voltei para a empresa e falei, cara, não vou deixar ele me demitir. E eu acho que isso foi construindo cada vez mais o processo com meu pai da criação do que ele queria mesmo ali, né? Então, quando ele me viu dentro da empresa liderando, mesmo com ele me demitindo, ele falou, não é sobre nós dois mais. Então, ele foi passando aos poucos esses valores. E isso é uma das coisas, cara, que eu falo muito para os meus amigos que estão dentro de uma empresa familiar, que é assim, ó, normalmente nós comparamos com os nossos irmãos. Porque a gente quer, igual você falou do carro aí, né? Uhum. A gente quer o mesmo que eles têm, né? Mas o jogo, ele é muito diferente. Se a gente consegue furar essa bolha e se a gente consegue aproveitar a oportunidade que a gente tem de ser lapidado pelas pessoas que nos amam também, a gente sai lá na frente. Então, além de você olhar para os seus irmãos, olhe para o mercado. Isso é uma das coisas que eu, até dentro da estrutura organizacional do Cartão de Todos, eu tive a oportunidade de fazer, de olhar para o mercado. Então, além de comparar com os meus irmãos, eu também comparava com as pessoas que estavam dentro da estrutura. E aí você começa a aprender. E aí as oportunidades começam a vir. Então, eu vejo muitos amigos e os pais normalmente exigem ou mais de um ou mais do outro, né, dentro da estrutura familiar, e tá tudo bem quanto a isso. Mas saiba que se você é essa pessoa que está sendo mais exigido, é bem provável que você também vai ter mais destaque lá na frente. Então, avalie o mercado, porque a empresa ela não roda perante a família. Ela roda perante a sociedade, perante aos business, perante os negócios que estão acontecendo. A gente faz parte de um modelo. E esse modelo não é a família, esse modelo é uma estrutura muito maior que essa. Caraca, que aula. Ô Diego, me conta mais assim sobre mentalidade, né? Você começou a entrar num tema de como seu pai te formou e te moldou, né? E eu tive chefes também que, todas as vezes que eu tive um chefe muito exigente, um chefe ou uma chefe, eu tive muitas chefes mulheres, muito exigente, elas me moldaram muito. E na época, assim, né? Quando tá acontecendo, é desconfortável, mas depois quando você olha para trás, você fala, cara, como foi importante, assim. E aí, isso moldou muito a minha mentalidade também. Eu queria entender como a mentalidade, né, dentro de uma família vai sendo moldada para lidar com esses conflitos emocionais, assim. Então, seu pai também fazia isso você percebia que seu pai e sua mãe faziam isso também com seus irmãos? Como saber, né? Eu fico me perguntando assim, como saber a dose do remédio para cada uma das pessoas, porque numa equipe hoje, quando eu tô gerindo, eu entendo assim, o fulano é bom nisso, esse aqui é mais comunicativo, daria para tal e tal posição, esse daqui é mais focado, então ele lida bem com situações em que precisa de concentração. Como isso acontece dentro de uma família? Cara, ótima pergunta. Primeiro, a gente comunga da mesma ideia que não existe dor sem sofrimento. Então, toda vez que você está num processo de evolução, você precisa sair da zona de conforto. Não existe como você evoluir no mesmo lugar. Isso é um fato. Isso é cientificamente comprovado. Você é um cara do triatlo, não adianta, não tem como você evoluir. Você fez 10 triatlos, mas se você quer correr um triatlo, nadar, pedalar e correr a sub 3 ou, enfim, sub 4, vai doer. O processo de evolução é um processo de dor. Então, posto isso, eu acho que os pais eles têm um grande papel na vida
dos filhos e ainda mais numa estrutura familiar, societária familiar. Entretanto, as decisões é de cada filho. Então, o seu pai pode fazer as mesmas coisas para você, pelo seu irmão e pela sua irmã. O que eu vou usar dessa interpretação, né? Perfeito. É a mesma coisa de uma companhia normal, né? Então, assim, não tem como você construir o caminho. Você pode pavimentar, tá? Você pode ajudar, mas eu também nem sou a favor de você dar. Então, lá dentro da nossa família, a gente teve estímulos diferentes. Então, eu acho que é importante, quando você quer fazer uma sucessão, entender também o que cada um é bom. Nem todo mundo precisa ser bom em tudo. Então, se você tiver 4 pessoas comerciais, quem que vai fazer a parte financeira? Quem vai fazer a parte de gestão de pessoas, de RH, enfim, de acordo com a empresa, né? Então, acho que a grande sacada que meus pais tiveram, primeiro foi entender o que cada um era bom, né? E aí, desenvolver a habilidade que você tem e também entender o que cada um era ruim. Então, eu acho que o processo foi dado, Mateusão. E isso, se você quer fazer uma sucessão, é importante você olhar e falar: tá, eu preciso evoluir nisso com meus filhos, os profissionais que estão aqui comigo. Mas a absorção deles é de cada um. Então, eu acredito muito nisso. Assim. Legal. Tem uma outra pergunta que eu tenho dúvida, que é assim, como que vocês conseguiam separar, ou se vocês conseguiam separar, né? Boa consideração. Se vocês conseguiam separar o dia a dia, o cotidiano ali, né, da empresa. Então, precisa contratar, precisa pagar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E, né, um almoço de domingo familiar falando sobre o jogo do Cruzeiro ou falando sobre a receita do frango assado, sei lá. Cara, não. A gente não conseguia separar isso e eu duvido que alguma família consiga. Se conseguir, deixa um comentário aí pra gente. Fala, minha família consegue separar. É bem provável que as famílias que conseguem separar é porque já teve um conflito gigante, uma briga gigante, enfim. Mas a família, o trabalho é a extensão da família também, né? Então, falar que a gente não levava o trabalho para casa seria a maior hipocrisia possível. Então, os almoços de domingo, sim, a gente falava do futebol, falava do Cruzeiro, mas ao mesmo tempo a gente falava dos negócios, falava sobre os problemas que a gente tinha que resolver, porque também dentro dessa estrutura que a gente criou, e aí numa empresa familiar, você não está trabalhando com aquelas pessoas o tempo inteiro. Normalmente a organização ela vai crescendo, e aí você tem outras responsabilidades e outros parceiros de trabalho, né? E ali você não consegue resolver tudo que você quer resolver. Então, era muito natural que a gente levava para casa, enfim, fazia um alinhamento ali, tanto no jantar ou no almoço de domingo. Mas isso também nunca foi um problema para mim, sabe, Matheus? Porque eu acho que quando também você gosta do que você faz e você faz o que gosta, que também é até mais importante, né? Fazer o que gosta, ou aprender a gostar do que faz, isso acaba sendo natural, sendo normal. Então, a gente nunca teve essa situação. Obviamente que já aconteceu de a gente começar um assunto, ver que ali não era o momento da gente resolver aquilo, falar, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso aí para segunda-feira, que hoje é domingo, nós estamos aqui com o almoço de família. Eu vou ter indigestão com o meu frango assado aqui. Não tô afim de pensar nisso agora, é uma situação mais complexa, vamos resolver isso aqui na segunda-feira. Mas isso nunca foi um tabu dentro de casa. Muito pelo contrário, eu acho que falar sobre isso dentro de casa cria intimidades e dá tempo para a gente absorver essa situação e facilitar na solução do processo. Sensacional. Eu queria explorar, né, mais um tema importante, assim. As novas ideias, empresas geralmente precisam, né, para seguir crescendo, precisam de novos estímulos, novas ideias, novos projetos, novas iniciativas. E eu vejo que no nascimento das coisas é sempre quando geralmente os conflitos acontecem, né? Eu tenho lá 200 mil de caixa, eu quero investir num novo negócio, trago a ideia para todo mundo. Como que acontecia isso? Eu tive uma ideia, eu quero um quer distribuir o dividendo, o outro quer criar uma nova empresa, o outro quer, enfim, melhorar uma área. Como que acontecem essas novas, como que acontece ainda, né, essas novas ideias, como vocês direcionam e lidam com essas situações no dia a dia? Legal. Cara, eu acho que a empresa ela passa por maturidade, um processo de amadurecimento, né? Então, se eu fosse te responder isso há 18 anos, eu ia te responder o seguinte: é uma decisão patriarcal. Então, o seu pai que decide o que fazer. E o que eu acho certo,
no primeiro momento, devido à falta de capital político, devido à experiência. Uma empresa só precisa de uma decisão errada para ela quebrar. Muitas vezes você não tem a segunda chance. Então, deixa o dinheiro com quem está mais maduro nesse momento. E aí, a partir do momento que você começa a construir o capital, que você começa a ter mais experiência, que você começa a trazer o conhecimento adquirido, teórico, para dentro da empresa e trazer o resultado, aí a empresa vai passando por esse processo de amadurecimento. Foi isso que aconteceu com a gente. Eu lembro muito, igual eu te contei, de histórias que meu pai me desafiou e fez muito bem, que me demitiu, fez muito bem, porque talvez eu não teria, talvez não, com certeza eu não seria o profissional que eu sou. Mas isso foi processos importantes, tanto para a empresa quanto para o meu amadurecimento pessoal. E aí eu lembro também de histórias, e posso te contar histórias aqui, que meu pai, no final, nos últimos 5, 8 anos da empresa, ele já vinha compartilhar comigo a ideia, perguntar o que eu achava, qual era a minha visão que eu tinha do negócio, se faria sentido ou não. Então eu acho que nesse momento é um momento muito gostoso, tanto para quem está compartilhando essa ideia e para quem também está recebendo isso, né? Porque aí você começa a entender que valeu a pena, que tudo isso que você construiu, familiar, todos os estresses que vocês passaram, valeu a pena. Agora, para isso acontecer, tem que ter muita dedicação, cara. Tem que ter muita entrega, tem que ralar mesmo todos os dias para que esse processo, o profissionalismo, para que esse processo seja um processo mais natural possível. Mas assim, hoje, e aí eu falei um pouquinho, né, como era lá atrás e tudo, hoje todas as decisões de novos investimentos a gente toma junto. Então, a gente faz um caixa na empresa e quando tem uma oportunidade a gente coloca lá na mesa e escuta as pessoas que vão entrar no negócio. Olha, vocês acham que é uma boa oportunidade? Não é? Por que não é? Vamos analisar o DRE, vamos entender o modelo de negócio. Esse modelo de negócio é perene, não é? Como é o mercado? Então hoje é uma decisão muito mais bem estruturada, muito mais colegiada do que de fato uma decisão individual. Mas eu acho que no primeiro momento, se você tem uma empresa, se você acabou de começar com seus pais. E quando eu falo acabou de começar, não é, putz, eu tô 6 meses com a minha família e eles não me dão voz. Não vão te dar e não devem te dar. Né? Conquistar a sua voz. Né? Você tem que conquistar a sua voz, como qualquer outra estrutura. O erro, muitas vezes, do sucessor, né, é que ele acha que ele vai chegar, vai sentar na cadeira e vai tomar as decisões. Não. Para que você tome decisões futuras corretas, é necessário que você passe por todos os processos como qualquer outro colaborador. E mais, na verdade, você não tem que passar como qualquer outro colaborador. Você tem que ser mais exigido, porque as decisões que você vai tomar no futuro serão impactadas por todo o seu time, para todo mundo que está ali dentro daquela estrutura. Animal. Para a gente caminhar agora para o finalmente, ô Diego, eu queria que você deixasse aí, né, alguma dica, um conselho para aquela pessoa que está pensando, aquela mulher que está pensando em empreender com o marido, que está largando o emprego para poder virar sócio da mulher, ou que está decidindo, né, entrar para dentro da empresa do pai para tentar fazer, né, uma gestão, igual você contou o caso da sua amiga, que vai assumir a empresa familiar e quer passar, né, pelos estágios, vai começar a sentar na recepção, entender tudo o que acontece lá dentro. Deixa uma dica para quem quer começar um negócio e vai começar com marido, esposa, filho, pai, mãe, tio, primo. Putz, essa não é uma tarefa fácil não, viu, Matheusão? Porque eu também estou nesse processo de aprendizado cada dia. Mas pela experiência que eu já vivi, eu acho que para quem tá nesse caminho e quem vai começar nesse caminho, tem duas coisas muito importantes. Primeiro, você entender que tudo que você viveu até aqui, todo o processo de amadurecimento que você teve em outras organizações, traga as coisas boas para dentro da sua empresa, mas sabendo que o modelo é diferente. Então, a pessoa que está do seu lado, ela não é só o seu sócio. Ela é seu sócio, mas ela é uma das pessoas que você mais ama. Ela é sua esposa, ela é sua filha, ela é seu pai, é sua mãe. Então, a gente nunca vai tomar uma decisão dentro de uma empresa familiar só com a razão. A gente pode até achar que a gente vai tomar só com a razão, mas a emoção ali, ela vai estar intrínseca na sua decisão. Então, tentar achar esse equilíbrio. Porque se você for tomar só com a razão, é melhor você não fazer uma empresa familiar. É melhor você fazer uma empresa com um sócio que não tem nenhum grau de parentesco, né? Porque, de fato, não faz sentido nenhum você ter uma empresa de sucesso se você deixou os laços que são afetivos, os maiores laços afetivos, se desfazerem. Então, dá sim para a gente ter uma empresa familiar de sucesso, mas tem que ter também muito tato, muito carinho e
também saber tomar as decisões de uma forma racional, mas levando sempre a emoção de lado. Como diz lá em Minas, que aula! Vou fazer um pedido, então. Você que está ouvindo esse episódio do podcast e conhece uma pessoa que trabalha com o pai, que trabalha com o irmão, que é sócio, né, da esposa, do marido, manda esse episódio para essa pessoa, fala, cara, escuta isso aqui, acho que isso aqui vai te ajudar, e compartilha o nosso podcast aí para a gente poder fazer chegar em mais pessoas esse episódio. A gente começa a falar, esquece de pedir também para assinar o sininho aí, né? Ativar o sininho. Isso, ativar o sininho. Então ajude a gente aí a crescer cada dia mais e pode ter certeza que tem pessoas aí do seu lado passando por isso, que esse episódio vai fazer bastante sentido. Ô Diegão, eu ia te agradecer nesse final, cara. Assim, obviamente, né, eu não tenho a vivência que você tem com empresas familiares, apesar de, né, estudar muito sobre o assunto e provavelmente um dia vou viver essa situação de herança, né, e de sucessão. Porém, a partir do momento que você decide ser empresário, você vai viver. Porém, queria agradecer pelos seus ensinamentos, né, nesse dia de hoje e tenho certeza que as pessoas também vão ficar muito felizes com tudo que elas escutaram aqui hoje. Eu que agradeço, mais um podcast feito e mais um conhecimento dissipado, né? Então, garimpeiras e garimpeiros, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, galera. Obrigado, valeu!